Olá, eu encontrei o ministro Paulo Guedes quinta-feira passada, dia 1º de setembro. Eu olhei no olho dele, olhos nos olhos. Veja o que aconteceu. Me siga, vá até o final. Antes eu vou contar duas coisas para você. Primeiro, é a luta da revisão da vida toda. Eu estou fazendo toda uma articulação, já falei com mais dois ministros sobre a revisão da vida toda. E aí você me pergunta, mas Medeiro, por que você está falando com o governo se a questão está no Supremo Tribunal Federal? Bem, está no Supremo Tribunal Federal nas mãos do ministro Nunes Marques. Nunes Marques, guarda esse nome. Ele foi nomeado pelo presidente Bolsonaro. Nós tínhamos ganho de 6-5, lembra disso? 6-5, na última hora o Nunes Marques pediu um destaque. E o que aconteceu? Pararam com a votação, não proclamaram a votação. Então, evidentemente que depende do governo, depende do presidente da República, do ministro Paulo Guedes, conversar com o Nunes Marques para retirar esse destaque e proclamar a votação. O ministro presidente do Supremo, agora é a Rosa Weber, graças a Deus, ela deve proclamar o resultado, mas o Nunes Marques tem que retirar. Então, primeiramente eu conversei com o ministro do Trabalho sobre isso. O ministro do Trabalho me disse que todo mundo já sabe, que não é tanto dinheiro, não são bilhões e bilhões e bilhões. E o pagamento são ao longo dos anos, porque são processos, na medida que vai ganhando os processos, você vai recebendo. O importante é você receber esse dinheiro. Então ele sabe disso, e ele sabe que não é todo mundo, infelizmente tem esse corte aí, que tem que ter menos de 10 anos. Ele me falou isso. Mas sabe o que acontece? Eu acho que eles têm medo do presidente da República. Eles deram informação errada para o presidente da República e agora ficam com medo de ir lá e contar a verdade, porque o presidente deve cobrar deles. Então, o ministro do Trabalho, obrigado por ter me recebido, mas não me resolveu nada, não adiantou nada. Depois eu resolvi procurar o doutor Bruno Bianco, ou seja, no mesmo dia eu falei com o doutor Bruno Bianco, que é o advogado-geral da União, aquele que defende a União. A mesma coisa. O Bruno Bianco disse, não, é pouca gente, mas tem um problema. Todo mundo acha que tem esse direito, então vai ser um tumulto. Não, não é tumulto. Quem tem direito recebe. Quem não tem direito não recebe. E aí ele me disse aquela célebre frase, né? Ele tem a voz assim meio fininha. Ele me disse, doutor Medeiros, isso é um tiro no pé do capitão. Você lembra da voz dele? Por quê? Ele disse que é um tiro no pé do capitão porque ele não vai poder controlar os aposentados. Todo mundo acha que tem direito, então vai ter um tumulto no país. E se todo mundo tivesse direito? Qual é o problema? Qual é o problema? Todo mundo já pagou, e não são 300 bilhões, são alguns bilhões, mas muito menos do que esse pessoal rouba por aí, muito menos do que o orçamento secreto dos deputados, muito menos. Dinheiro tem. Pois bem, aí eu resolvi procurar o ministro Paulo Guedes, né? Porque ele é o dono do cofre. Foi a ideia dele, me imagino, de telefonar para o ministro Nunes Marques, dizer, olha, segura esse negócio aí. Foi dele a ideia. Então eu procurei ele por todos os meios. Eis que, semana passada, um assessor dele, juro por Deus, juro por tudo quanto é sagrado, um assessor dele me ligou. Disse, Medeiros, o ministro Paulo Guedes vai estar quinta-feira, dia 1º de setembro, no Juventus, às 7h30 da noite. Ele vai fazer uma palestra para os empresários. Esteja lá, o ministro vai te receber. Eu, pessoal, fiquei feliz da vida. Anunciei aqui, eu vou falar com o ministro Paulo Guedes. A palestra começava às 7h30 da noite, da quinta-feira. Sabe que hora que eu cheguei lá? Cheguei às 5 horas da tarde. Cheguei às 5 horas da tarde, não tinha ninguém, e eu
perguntei onde é que era o auditório, gentilmente o pessoal do Juventus me disse o auditório vai ser aqui, e aí eu procurei me sentar na primeira fileira, né, do auditório. E a mesa do ministro fica a 7 metros de distância, mais ou menos, num tablado alto, 7 metros de distância, com 3 metros de altura. Não é fácil chegar lá onde está o homem. Então eu cheguei lá, 5 horas da tarde, e aí me disseram, olha, Medeiros, o senhor vai sair da primeira fileira e vai lá para trás. Eu disse, não, eu não vou lá para trás, porque se eu for lá para trás, o ministro não vai me ver. Não tem como ele me ver. Eu tenho que ficar na primeira fileira. E a mais disso, além disso, eu fui convidado, cara. Se eu fui convidado, eu vou ficar aqui na primeira fileira. Fiquei lá, esperei. Eis que chega o ministro, com todo um batalhão de gente. O Juventus já estava tomado por micro e pequenos empresários, tá certo? Chega lá no palco, não desceu, todos sorridentes, e eu dei com a mão assim para ele. Ele não me viu. Ele nem olhava para mim. E eu abanava para o Paulo Guedes, fazia, ei, ministro! Ele nem me olhava, cara. Ele nem me olhava. Eu sentei, eu digo, não vou criar aqui um caso, porque às vezes eu crio um caso, e eu tenho absoluta razão, eu poderia criar, mas como eu fui convidado lá, o pessoal do Juventus estava me tratando super, super bem, eu fiquei na minha. Mas toda vez que ele falava, ele olhava para a linha de frente, né? E como eu estava na frente dele, é impossível que ele não tenha me visto. É impossível. Ainda mais eu fazia assim, ó. Fazia assim para ele e fazia também para um assessor dele, o assessor que me ligou. Gente, pode acreditar num negócio desse? Ele nem olhou para mim. Ele olhou para mim, mas tirava a vista. Fazia de conta que não me conhecia, cara. Olha que baixaria pode... Um ministro de Estado não pode fazer isso. Eu fui convidado, um assessor dele, direto, amigo dele, me convidou. Tá? Aí eu estava lá, e aí eu fazia sinal e nada. Quando ele terminou, todo mundo aplaudiu, e eu fazendo assim, fui em direção, mas as pessoas são barradas, não pode chegar perto do ministro. E aí o que ele fez? Ele deu as costas para a plateia e foi embora. Eu acho que não é uma coisa boa você ir fazer uma palestra para empresários e depois não abrir a palavra. Ninguém pode perguntar nada. É absolutamente o dono da verdade, tá certo? Não é? É uma coisa que não é democrática. Eu falei para o assessor dele, eu fui lá, o assessor me falou, cara, você mandou eu vir aqui, e aí, como é que fica agora? Ele disse, não, é porque ele estava atrasado, Medeiros. É porque ele estava atrasado, ele teve que pegar o avião, você viu que ele não abriu nem a palavra. Então, ele me disse, eu vou marcar outra data para você, não é? Você vai falar com ele. Pessoal, deixa ele marcar outra data. Se ele marcar outra data, eu vou. Aonde o Paulo Guedes baixar aqui em São Paulo, lá vai estar o Medeiros, eu vou estar lá. Então, ele não vai andar aqui na cidade de São Paulo. Nós temos que ter a decisão. Nós temos que ter a coragem. Eu não vou deixar esse cara andar aqui em São Paulo. Eu vou cobrar do assessor dele. Se ele quiser que eu vá em Brasília, eu vou. Eu peço passagem, eu tenho que me consiga passagem. Eu vou a Brasília. Vamos pressionar. Gente, está na época de eleição. A eleição está ali, o Bolsonaro está feito maluco. Ele quer ir para o segundo turno, não é? Então, ele vai ter que dar uma satisfação para você, aposentado. Me ajuda nisso. Ele vai ter que dar uma satisfação, não é? E aí eu disse para o doutor Bianco, que tiro no pé coisa nenhuma. Se o Bolsonaro pagar o que deve, sabe o que vai acontecer? Ele vai sair ganhando com isso. Muito aposentado vai gostar disso. Na hora do voto, eu não sei, porque voto é secreto. Cada um vota em cada um. O que agora eu peço a você, reaja, cara. Reaja, vamos para cima. Nossa maior arma é o voto. Vamos fazer esse vídeo subir. Vamos fazer esse vídeo crescer, pelo amor de Deus, cara. É uma força a mais. Falta 20 dias para as eleições. Eles têm que decidir isso agora, senão nós vamos para a vingança. E vingança é um prato que se come frio.
Frio, frio, frio. Vamos para a vingança, evidentemente. O presidente tem até o dia 2, dia das eleições, para nos pagar, para dizer, para dar alguma satisfação. Então eu peço a você, se inscreve no canal, dá o joinha, recomenda esse canal para outras pessoas, dá o joinha, porque é através do joinha que o vídeo sobe. Eu preciso que esse vídeo chegue no Paulo Guedes, eu preciso falar com ele. Ele não pode fugir de mim, ele não pode fugir dos aposentados, mas eu só vou conseguir enquadrar ele se você me ajudar, se você participar, se você compartilhar esse vídeo. Cara, vamos para a ofensiva, reaja, meu irmão, reaja, não fique sentado só no sofá, não. Fique sentado no sofá usando a sua maior arma, que são as redes sociais. Fica com Deus. Vamos para cima. Nós vamos ganhar. Um abraço.